Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema ainda muito desconhecido para muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer de perto ou de entender como que funciona isso, que é como que o café chega até a xícara do consumidor. Qual que é o caminho que ele vai percorrer ao longo de toda a jornada do café do grão à xícara para que ele chegue na sua xícara um café 100% especial e de alta qualidade. Bom, tudo começa na planta. Então assim, o café ele tem um ciclo anual. Nesse ciclo a gente começa, ele vai ter a florada, depois vai começar a nascer os grãozinhos, aquela flor começa pequenininho e ele vai granando, que é ganhando tamanho, até ele chegar com 1 centímetro ou até um pouco mais, dependendo da variedade. No momento que ele ganha tamanho, ele vai começar a madurar. Então, assim, ele é um processo tradicional de uma fruta. Ele da flor nasce o grão ganha tamanho, a hora que ele ganha tamanho, ele começa a maturar, e quando ele tiver num bom ponto de maturação, que a gente chama o cereja, que a maioria dos cafés vão ficar vermelho, mas a gente tem variedades que são amarelo também, e ele já vai estar bem madurinho, esse é o ponto ideal de colheita. Então assim, do ponto da planta, que parece muito simples, mas nessa etapa do processo lá na lavoura, a gente tem uma série de desafios para o produtor que a gente vai precisar nutrir essa planta, então você precisa adubar, você precisa proteger ela das pragas, você precisa cuidar da fertilidade do solo, você precisa cuidar da correção do solo, o equilíbrio do ecossistema. Então tem uma série de desafios que nesse momento do café o produtor precisa lidar, e esse é um ciclo anual. Então assim, o café ele é uma cultura bastante onerosa, é um ciclo anual e é bem desafiador, porque assim, você só vai colher ele uma vez, então se der errado, muita chance do produtor ter problemas ali em relação a essa produção. Uma vez que esse café está lá no ponto de maturação ideal, na maioria das vezes não vai ser toda a produção que vai estar naquele ponto de maturação ideal, mas que o produtor toma a decisão de colher esse café, a gente entra no processo de colheita. O processo de colheita ele é feito de diversas formas no Brasil. Em algumas regiões usa-se o processo manual, que é pegar o café no pé mesmo, ir tirando, jogando num pano e depois leva para o terreiro. A gente tem o manual, que é através de derriça. Derriça é uma maquininha que tem um formato de mão. É claro que ela é bem maior do que uma mão, mas ela vai vibrando nos galhos da árvore do café, e aqueles grãozinhos vão caindo, depois o pessoal passa recolhendo. E a gente tem tipos de colheita mecanizada. Além disso, principalmente no universo do café especial, a gente tem algumas colheitas que são muito especializadas. Na maioria das vezes elas são bastante criteriosas e até muito caras, que são, por exemplo, colheita seletiva. É no caso onde o produtor ele vai colher só o grão exatamente madurinho no ponto ideal perfeito. Em outras situações acaba se misturando isso, e aí tem outras estratégias para em algum momento separar. Como por exemplo pode ser o cereja descascado, que ele vai descascar o maduro e aí o verde desce e o boia, e eles vão separar isso cada um por um lugar. Enfim, tem uma série de possibilidades. Mas pensando no caminho da colheita, que é o momento que a gente está aqui, a gente precisa dar muita atenção para isso, porque quando você faz uma colheita onde está tudo misturado, você precisa ter um cuidado, principalmente porque a próxima etapa depois da colheita é a parte do pós-colheita. Então você começa a olhar para terreiro. Como que você vai secar esse café? Aí a gente também tem uma série de possibilidades. A gente tem produtores que secam 100% o seu café em terreiro. Então qual que é o processo do terreiro? Tem que colocar lá, ele vai com a ajuda do sol perder a umidade, então ele vai secando até chegar num ponto que o produtor julgue ideal para que ele tire daquele terreiro e comece a dar o acabamento. Em outras situações, algumas propriedades, alguns produtores têm ferramentas para auxiliar essa questão de secar o café, que depois da colheita a gente precisa secar ele. Então usa-se secadores. Tem uma infinidade de secadores no mercado, que eu acho que não é nem o nosso objetivo aqui entrar em cada um deles, mas o objetivo do secador é esse apoio. Então a pessoa pode secar 100% dentro do secador, ou ela pode misturar processos. Ela vai secar um pouquinho no terreiro e depois vai jogar isso para o secador, porque dentro da estratégia dela, às vezes,
do produtor nesse momento, o que ele vai falar? Ó, se eu fizer dessa forma ou dessa forma, vai ter maior qualidade. O ponto muito relevante, assim, que é para a gente pensar num café de qualidade, é que nesse momento do processo do café, continua-se precisando de um processo muito criterioso. Por quê? O café ele é um alimento, então quanto melhor ele for tratado em todos esses processos do pós-colheita, que é a gente colheu, quanto mais maduro esse café tiver, quanto com mais cuidado ele for secado, com mais inteligência, mais alinhado em relação às boas práticas do mercado, no final isso vai refletir na xícara, porque não adianta nada lá no começo da vida desse cafezinho, ele ter sido bem nutrido e chegar ali na colheita ou no pós-colheita, a gente estragar todo o processo que a natureza fez. Só que não para por aí. Então, assim, a gente secou o café. O armazenamento continua sendo muito importante, mas antes de armazenar, a gente tem um processo que a gente vai ter que tirar o café da casca, porque o café ele é uma fruta e ele é um grão que está dentro da casca. Esse processo é chamado de benefício. O que é o benefício? A gente vai colocar o café numa máquina, onde ele vai passar por essa máquina e ele vai tirar aquela casquinha. Então ele vai ficar de uma bolinha única, que é a frutinha do café, a gente vai transformar ele em 2 grãozinhos, que é o grão do café como você vê ele torrado. Isso é uma junção de 2 que fica junto ali dentro daquela casquinha. Então nesse momento o que a gente faz? A gente tira ele dessa casca que já está seca, para que ele possa seguir para a próxima etapa, que vai ser o armazenamento e depois a comercialização, que é onde ele vai ser vendido para torrefações, para marcas, para as pessoas que vão torrar esse café para consumir. Quando a gente pensa na próxima etapa aí que a gente está falando agora de armazenamento e comercialização, o armazenamento é fundamental porque, principalmente quando a gente fala de cafés especiais que têm complexidade alta, essa complexidade ela não é eterna, ela não vai ficar lá dentro daquele grãozinho eternamente. Ele é um produto que perde, assim como qualquer outra coisa, tirando o vinho, que quanto mais velho melhor fica, os alimentos eles vão ficando pior conforme vai passando o tempo. E o café não é diferente. Então assim, quanto melhor essa estratégia de armazenamento for para que esse café mantenha aquelas propriedades que foram desenvolvidas ao longo de todo o processo anterior, melhor ele vai chegar na xícara. Ou ele vai ser torrado muito logo após a colheita, enfim. Aí tem uma série de pontos. E quais são as melhores formas de armazenar? A gente tem hoje o tradicional saca de juta, né, que é aquela famosa como a gente já conhece, mas a gente já tem hoje materiais desenvolvidos especificamente para armazenamento de café. Então assim, tem alguns tipos de plástico, alguns tipos de vedação que ajudam a manter e guardar essas propriedades que o café tem intrínseco ao grãozinho dele. Bom, pessoal, vamos recapitular um pouquinho de tudo que a gente já falou ao longo dessa aula de hoje. A gente começou fazendo uma referência lá no produtor quando ele está no campo, então assim, ele está alimentando a plantinha, cuidando dos grãos para que ele fique na melhor condição possível da fruta para ser colhido. Depois disso ele precisa ser colhido, então a gente tem o cuidado, a gente falou algumas opções do que a gente tem no mercado na questão de colheita. Depois de colher, esse café vai descer lá para o terreiro para que ele seque. Então a gente pode secar ou no terreiro ou no secador. Depois que esse café estiver seco, ele tiver perdido toda a umidade, pronto para a gente separar aquele grãozinho que está dentro ali da fruta seca, a gente faz o benefício desse café. Então a gente vai tirar aqueles 2 grãozinhos de dentro daquela fruta seca. Depois disso a gente vai armazenar. Depois que armazenou, o processo acaba por aí? Não, quando a gente pensa no café em formato bica corrida, que até o Fante já falou para vocês em uma outra aula, o que acontece? O processo acaba por aí. Mas quando a gente está falando de café de alto padrão de qualidade, tanto no quesito de bebida quanto no quesito de atributos físicos, que são os tamanhos das peneiras, não ter defeitos e uma série de exigências que a gente tem e a forma que a gente faz aqui na Vero, esse café depois passa por mais um processo que é o que a gente chama de rebenefício. Porque mesmo o café tendo sido produzido com todos esses critérios, a gente está falando de centenas de milhões ou bilhões de grãozinhos que vão dependendo do tamanho do lote.
Então, assim, nesses grãozinhos, eles vão ter alguns grãos que estão com algum defeitinho pequeno. Então, assim, esse último passo, que é o que a gente chama de re-benefício, é onde a gente vai tirar os pequenos defeitos que esse café tem e que foi acontecendo ao longo dessa jornada. Então a gente vai tirar grão quebrado, algum grão podre, algum grão ardido. Aí tem uma série de defeitos dentro desse escopo, desses pequenos defeitos, que vai passar por isso. Além de tirar esses defeitos, o que a gente vai fazer? A gente vai separar esses grãos em peneiras. Então, assim, não sei se vocês já olharam ou já perceberam isso, mas tem grãos que são maiores e tem grãos que são menores, dependendo do café em grão que você compra. A gente tem café com tamanho 13, café com tamanho 14, café com tamanho 15, 16, 17, 18, 19. Então, assim, tem várias peneiras. A gente separa porque quanto maior o grão, melhor o aspecto visível de qualidade. Então, a gente vai separar isso para conseguir trazer só o que tem de melhor. Então, aqui a gente usa peneira 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e moca, que é aquele grãozinho pequenininho, que ele fica inteirinho, bonitinho, sequinho, a gente gosta bastante de usar. Então esse é o processo que a gente chama de rebenefício, é onde a gente vai separar as peneiras e retirar todos os defeitos que são, numa escala grande de operação da fazenda, imperceptíveis ali. A gente vai para maquinários que já são muito mais exigentes e com a tecnologia que vai para auxiliar isso.